E aí galera, beleza? Olha, nem era pra esse ser o vídeo da semana, porque eu já tenho outro vídeo pronto, um vídeo com conteúdo e tudo mais, que é o que eu quero privilegiar, né, aqui no canal, mesmo que isso faça com que a periodicidade dos vídeos diminua. Mas por conta do tiroteio que teve em Orlando, eu gostaria de deixar a minha opinião sobre uma das questões que podem ser levantadas com esse episódio. A gente pode falar de islamismo aqui, a gente pode falar também da questão do desarmamento e tudo mais, mas o que eu quero comentar aqui, até porque é uma coisa que eu me sinto mais à vontade para falar do que os outros, é o fato da boate que foi alvo ter sido uma boate LGBT. Hoje eu tenho uma posição muito tranquila em relação à homossexualidade. Pra mim, tanto faz quanto tanto fez, não realmente é algo que eu não me chama mais atenção, não me preocupa mais, faz parte, ainda bem, eu convivo com isso cotidianamente, então pra mim, foda-se, pra mim não faz diferença nenhuma a orientação sexual de uma pessoa. Mas não foi sempre assim, eu não vou ficar aqui pagando de hipócrita falando que eu sempre tive esse tipo de opinião. Como muita gente, eu cresci numa cultura conservadora, durante muito tempo o que me ensinaram era de que a homossexualidade era ruim, que isso era um problema e tudo mais, e é óbvio que isso fazia com que eu visse atitudes homossexuais como coisas erradas. Mas com o tempo você vai estudando, você vai crescendo, vai tendo informações, vai conhecendo coisas novas, conversando com pessoas novas, e ainda bem, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente disso, uma visão extremamente desconstruída, e isso é muito bom. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Por exemplo, na época do ensino médio, principalmente, eu já tinha desconstruído em mim a ideia de que a homossexualidade era errada. Na minha cabeça, na minha forma de me portar, principalmente no meu discurso, já na época do ensino médio, eu tinha um posicionamento de respeito aos homossexuais, de liberdade. Mas uma coisa é você ter esse discurso quando você não convive com ninguém homossexual, quando o seu meio é uma bolinha onde todo mundo é igual a você, aí é fácil você pregar que, não, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou machista, sendo que ninguém vai colocar isso à prova. Só quando eu mudei pra Maringá é que eu tive a oportunidade de conviver com homossexuais assumidos. E eu não vou mentir pra vocês, não foi uma coisa tipo, beleza, tranquilo, tal. Realmente foi um impacto, foi algo que, era uma situação nova e eu tinha que saber digerir aquilo. O que eu fiz pra conseguir digerir aquilo foi justamente me relacionar com essas pessoas, buscando sempre conhecer mais o outro lado dela. Porque muitas vezes, a hora que você descobre que uma pessoa é homossexual, os assuntos giram só em torno daquilo, ou então se foge do assunto e se gera uma distância e tal. E eu achava isso ruim. Então eu procurei conversar no âmbito assim, cara, me conta o que você é além disso. Deixa eu conhecer você além disso, me conta como você é uma pessoa normal, sabe, quebrar aquele lance de tipo, o que essa pessoa é? Essa pessoa é homossexual. Não, cara, essa pessoa é milhares de outras coisas. Essa é uma faceta que é muito particular, só tem a ver com a vida privada dela e que pouco me importa. Então essa atitude de realmente ser aberto e querer conversar com a pessoa, conhecer ela, saber o que ela é, como ela pensa, quais são as noções de mundo dela, de mundo, tá? Não só sobre a sexualidade dela. Conhecer a pessoa além disso me fez perceber uma coisa que, em teoria, é óbvio, mas que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, de entender, por conta dessa cultura que a gente tem. Que é o fato de que essas pessoas são pessoas. Parece óbvio isso, mas é difícil a gente entender isso, que assim como você tem seus gostos, elas também têm. É isso, eu não sei na verdade nem por que existe essa diferença. Hoje eu olho para esse tipo de pensamento e falo, cara, mas não faz o menor sentido isso. Mas durante muito tempo eu tive em mim esse tipo de pensamento. E é uma coisa construída, é uma coisa que não faz o menor sentido. São realmente preconceitos, raivas, ideias colocadas onde não deveria existir. Então, quando eu vejo um tipo de atitude como essa que aconteceu lá em Orlando, eu fico bem chateado, porque não faz o menor sentido você criar uma antipatia, um certo ódio de alguém simplesmente pela orientação sexual dela, coisa que não diz respeito a ninguém a não ser ela e os ou as parceiras. E eu não vejo
outra forma de isso acabar de verdade, a não ser pela comunicação, a gente conversando sobre isso, debatendo sobre isso, colocando em pauta esse tipo de questão em todos os lugares. Muitas pessoas não querem conversar sobre isso com seus filhos, com seus primos, com seus tios, fugindo de uma realidade que tá escancarada e que não dá pra você fugir. Não adianta fugir, e ainda bem que não pode fugir, porque essas pessoas merecem ser felizes do mesmo jeito que todo mundo merece. Mas enfim, isso é uma questão social, isso existe na sociedade, isso precisa ser conversado para que não exista mais esse problema todo sobre essa questão. Tem gente que morre por conta disso. Olha só, eu tenho grandes amigos homossexuais e fica nítido o medo que eles têm de exporem a sua homossexualidade em público. E é compreensível. Me incomoda muito, por exemplo, eu estar num bar com uma menina e abraçado com ela, tranquilamente, às vezes brincando, beijando, não sei o quê. Claro, nada exagerado, aquelas coisas de casal, normal. E o meu amigo que é homossexual não poder fazer isso. Às vezes tá com o parceiro dele, com o namorado dele do lado dele e não pode sequer ficar abraçado, não pode sequer ficar de mão dada, porque tem medo de ser agredido, tem medo de ser alvo de olhares e tudo mais. Isso me incomoda muito, porque você vê nitidamente que aquela pessoa não tá à vontade. E ela não tá fazendo nada demais, ela não quer fazer nada demais, ela só quer aproveitar o lugar tranquilamente. Então isso é um problema muito sério. Não dá pra gente fechar o olho pra isso, não dá pra gente não dialogar sobre isso. Eu entendo que a cultura é um fator muito forte nisso. Então muitas vezes as pessoas têm atitudes homofóbicas sem saberem que é homofóbica, muitas vezes as pessoas têm atitude machista sem saber que são machistas, mas não é porque a cultura é assim que a gente tem que ficar parado e aceitar isso. Aqueles que são héteros também já desconstruíram esse preconceito, precisam também se posicionar, precisam também fazer a sua parte em prol de uma sociedade mais da hora, em prol de uma sociedade mais de boa. É uma questão de empatia. Você simplesmente quer que as pessoas possam ser felizes assim como você é. Pessoal, eu espero que eu possa ter contribuído para o diálogo com esse vídeo. Eu sei que tem muito hétero que quer fazer esse tipo de abordagem, que quer levantar esse tipo de assunto e às vezes fica com medo porque vai ser chamado de viado ou coisas do gênero. E sinceramente, cara, você não deve satisfação pra ninguém. A sua sexualidade é uma coisa extremamente pessoal, particular, sua. Então se você acha que vale a pena colocar a sua opinião, coloca a sua opinião. Se todo mundo ficar quieto, a coisa dificilmente vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você não esquece de deixar aquele gostei. Compartilha pra galera se você concorda com essa abordagem ou se você quer pelo menos levantar o assunto, né, que você discorde de mim. Comenta aqui também o que você acha sobre esse assunto, fica à vontade, a gente tem que conversar sobre isso. Se você quer acompanhar o meu trabalho, você não se esquece de se inscrever aqui no canal. Como eu disse, agora eu vou privilegiar vídeos de conteúdo, mas quando der para fazer um vídeo sobre a minha opinião, quando eu achar que for importante, eu também pretendo fazer. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu!